como pressionar o seu deputado. Bom, meus amigos, estamos de volta com o programa Mercado e Ação, com o nosso amigo jornalista Kaiser Conrad, um jornalista que já cobriu pelo menos 30 conflitos diferentes, militares, muitos armados, conflitos armados, outros econômicos, mas sempre vinculado à área militar. E nós estamos fazendo hoje uma análise da Ucrânia. No primeiro bloco nós tratamos muito da questão humana, da questão comportamental, da questão que motivou a população a se manifestar, a demonstrar sua contrariedade. Nesse segundo bloco nós vamos abordar as questões econômicas que estão diretamente vinculadas também aos interesses, não em si da população mais, mas os interesses econômicos de países da sua vizinhança, em especial da Rússia. Uma das principais indústrias lá é a indústria nuclear, que fabrica turbinas, que equipam navios, equipam submarinos, aviões, mísseis, é tudo fabricado lá. A Rússia perdendo o controle da Ucrânia seria a perda desse controle. Para a gente ter uma ideia, no leste europeu se encontra ali um dos principais polos industriais da época da União Soviética, onde indústrias estratégicas, tanto para a segurança como para o desenvolvimento e operação da nação, estão localizadas lá. E hoje, era uma indústria militar, basicamente, daquela época, né? Tinha muito forte a indústria militar, né? Como em toda a União Soviética, isso era muito importante. Então, para você ter uma ideia, grande parte do urânio que abastece as usinas nucleares russas vem da própria Ucrânia. As turbinas... Ele é enriquecido lá. Exatamente. Uma questão que hoje um dos principais produtos de exportação, tanto civil como militar da Rússia, são os helicópteros. Algo que eles fizeram muito bem, eles vendem para todo mundo. Sim. A turbina é da Motor City ucraniana, é uma empresa que opera em Zaporozhia, né, e que já quis vir aqui para o Rio Grande do Sul, se instalar aqui, fazer uma cooperação, mas não houve interesse regional aqui. Nosso governo não quis? Não teve esse interesse. Que época foi isso? Isso foi muito recentemente, ano passado. E eles, inclusive, continuam no Brasil aí tentando buscar parcerias, até por causa que eles fazem desde turbina de grandes aviões, helicópteros, até uma coisa que é muito importante, principalmente para os russos. Eles fazem as turbinas dos mísseis balísticos nucleares, né? Principalmente os mísseis balísticos nucleares da classe Bulava, que são lançados de submarinos. A quase totalidade das turbinas dos navios russos é dessa empresa, né? E outra coisa interessante, por exemplo, esses mísseis balísticos que representam a primeira linha do poder da própria Rússia, são feitos na Ucrânia, na cidade de Dnepropetrovsk. Então, muitas coisas estão em jogo. A integração da Ucrânia à Europa, ou possivelmente, hipoteticamente, a OTAN, isso afeta a segurança nacional. A OTAN, nesse caso, ela se reposicionaria militarmente na região, criando um risco de agressão maior ou de controle maior da região? Talvez. Se você vê, todos os países limítrofes ali entraram na OTAN. Entendeu? E hoje a gente vê ali a Polônia, que é o principal país, que a gente pode dizer que é a última fronteira. Sim. Né? E a Polônia foi um dos países que mais teve interesse em trazer a Ucrânia mais para perto da Europa. Por quê? Porque daí ela está expandindo as fronteiras da democracia, como ela pensa, e guarnecendo a sua fronteira, ou seja, o problema daí vai passar a ser da Ucrânia, não seu. Né? Mas aí você vê assim também, hoje a Rússia não é um país rico, a gente tem uma ideia de que, primeiro, a Rússia comunista não é, a Rússia tem um capitalismo quase selvagem hoje em dia, e em segundo lugar, ela não é um país rico, ela é um país pobre, tá? E hoje ela depende muito da energia que ela exporta para os outros países. Ela exporta basicamente gás. Basicamente gás, e tem bastante petróleo também. Então hoje, mais ou menos 70% de todos os gasodutos, que o principal parceiro da Rússia é a União Europeia hoje, então sim, esses gasodutos se encontram em território, eles atravessam todo o território ucraniano. Né? Então isso é uma coisa que também atrapalha hoje essa situação, né? Que a Rússia ela quer ter uma Ucrânia fraca, né? Para pagar menos taxas, para manter ela subjugada. Sim. E também
fazer com que ela seja também o seu tampão, sua zona tampão com relação à Europa e ao Ocidente. Né? Bom, se aumentar o custo do transporte no gasoduto, aumenta o preço do gás na Europa, consequentemente aumenta a demanda por petróleo, aumenta o preço do petróleo e repassa ao mundo todo. Uma curiosidade, na crise do petróleo de 73, se não me falha a memória, teve 1 ou 2 países na Europa que recebiam o gás da Rússia, que eram a França e não recordo qual é o outro país. E foram praticamente os 2 únicos países que não passaram frio naquele inverno, porque não entrou no problema do petróleo. Eles estavam com as suas calefações a gás funcionando muito bem. A partir daquele advento, praticamente a Europa toda passou a usar o gás russo. E aí a Ucrânia se tornou um grande corredor. Então, nesse caso, se explica também a questão econômica do controle do transporte, que faz preço. Estados Unidos, uma determinada época, queria tirar petróleo do Iraque, sem passar pelo Estreito de Omã, porque ele tinha problema com o Irã, e não conseguiu porque o custo cobrado de aluguel, a taxa de aluguel que os países por onde ele teria que passar os oleodutos cobravam muito caro. Então, justifica plenamente essa questão que tu colocaste, que é o custo possível do transporte da energia, que mantém praticamente o aquecimento na Europa. Sim, hoje é a gás. Exatamente. Não gás só, russo. Exatamente, não só o aquecimento. Hoje praticamente toda a indústria depende, claro, né, desse gás aí. Mas aí eu vejo que talvez os ucranianos eles poderiam ter um poder de barganha maior, assim, mas eles não são muito bons negociadores. Ainda. Nessa área da energia, nós falamos da consequência para a Europa, mas a Rússia, ela também vai ter uma consequência nisso, que ela perde poder e possivelmente algum outro país alterando a sua matriz energética, a Rússia passa a vender menos, talvez? Sim. Ou ter um valor menor pelo seu produto? Até, por exemplo, agora, com respeito a essas séries de sanções impostas tanto pela União Europeia como pelos Estados Unidos, com referência à anexação da Crimeia, que foi um ato criminoso e imperialista por parte da Rússia, né, que fere todas as leis internacionais e acordos. Essa anexação foi meio na marra. Essa anexação foi uma farsa. E para a gente entender essa anexação, Explica. Imaginem se há 20 anos atrás, quando existia aquela história, aquele pequeno grupo que queria criar a República dos Pampas. Lembro. Imagina se esse pequeno grupo criasse um referendo aqui. Daqui a uma semana nós vamos fazer um referendo, juntava as populações locais, eles votassem, nos separamos do Brasil. Teria algum valor? Não existe valor algum. A única coisa é que, como dever das forças de segurança, essas pessoas deveriam ser presas, porque isso é um crime à nação, um crime à população. Isso foi o que aconteceu na Crimeia. Né? Só que a diferença é que o governo russo botou tropas lá para garantir que esse tal referendo acontecesse, mas ele só foi aceito na prática pela própria Rússia. Embora, quando o assunto foi levado à ONU, uma série de países que dependem das relações comerciais com a Rússia tenham ou votado a favor, né, como foi o caso da Nicarágua e da Venezuela, ou tenham que ficado em abstenção. Pela sua própria natureza, Exatamente. Contestam qualquer forma de poder. Por exemplo, poder. como uma surpresa, o Brasil se absteve de votar. Né? Um país que almeja uma posição no Conselho de Segurança da ONU, aceitar uma ação imperialista dessas que remonta ao início do século XX, das guerras opressoras, ou do século XIX, isso é inadmissível. Isso é uma coisa que os diplomatas estrangeiros em Brasília estão falando. Jamais o Brasil hoje, com essa política externa, vai conseguir almejar tal assento. Mas com essa questão ali dos gasodutos, hoje se pensa em que a Noruega vai poder enviar talvez gás ali para a Europa, né, para suprir por um determinado período. Mas a Rússia, e eu posso dizer que o presidente Vladimir Putin, apesar das suas loucuras e a sua megalomania, ele é uma pessoa muito inteligente. E na semana que passou aí, ele assinou um acordo de 400 bilhões de dólares com a China para um fornecimento de um acordo de longo prazo, com validade de 30 anos para fornecer gás para a China. Isso foi um recado muito, muito contundente que ele enviou à Europa. Ok, se vocês não estão comigo, eu também não vou morrer de fome por causa de vocês.
Uma demonstração de força. De força e de que ele tem aliados muito fortes. Bom, e hoje com a tecnologia, para liquefazer esse gás natural, nós chamamos, tem dois tipos de gás, Kaiser, só para o nosso telespectador também compreender. Tem um gás que a gente retira do petróleo, ele é processado, chama-se gás liquefeito de petróleo, e existe o gás que é retirado do poço de petróleo, nós chamamos de gás natural, e esse gás natural ele pode ser conduzido por dutos, como é o caso, nós estamos discutindo aqui, por gasodutos da Ucrânia até a Europa, e também surgiram tecnologias no qual o transporte desse gás não precisa mais ser feito por dutos. Ele é resfriado a algo como 170, 180 graus negativos e ele reduz o seu volume em 600 vezes. Então ele é transportado de navios. Chega na estação de destino, ele regaseifica. Então, sob essa ótica, a Rússia, de fato, tendo o produto para exportar, ela não precisa ficar cativa ou escrava de um mercado só. Isso soma-se ao que tu falou. Sim. É interessante a questão da tecnologia. Bom, Kaiser, alguma coisa mais que tu enxerga que pode respingar na nossa economia de maneira mais imediata ou a médio prazo? Bom, muitas coisas, ainda é cedo para poder dizer o que vai acontecer. Nós tivemos essa semana as eleições presidenciais na Ucrânia, onde de forma democrática o povo elegeu Petro Poroshenko, que é um magnata, né, da indústria tanto do chocolate como da indústria de energia e outras áreas importantes para o país. A imprensa só tem falado do chocolate, não tem falado da outra área dele. Ele, como é que eu posso dizer, ele foi uma pessoa que explorou diversas áreas de negócio, né? Mas hoje ele é conhecido apenas como o rei do chocolate. E a primeira coisa que ele vai fazer agora vai ser visitar a Polônia no aniversário de 25 anos de independência da Polônia. É um claro recado para dizer sim, estamos com a Europa. E a segunda coisa vai ser visitar Putin e conversar de igual para igual, como dois presidentes. Ele já foi ministro das Relações Exteriores da Ucrânia anteriormente, conhece bem Vladimir Putin. Então, a partir desse momento, eu acho que as coisas vão começar a ir para os seus devidos lugares. Bom, com relação a essa parte econômica, aí, por exemplo, a gente pode citar a questão dos BRICS, uma das questões pela qual o Brasil se absteve na votação na ONU foi pela relação dos BRICS que temos com a China, também com a China, mas também com a China, com a Rússia, e também para evitar que nós temos uma reunião dos BRICS agora em julho aqui no Brasil, para evitar que o presidente Putin ficasse zangado e desistisse de vir para o Brasil, né? Mas então, se as sanções vão continuar a acontecer, é possível que os países do BRIC eles comecem a conseguir alguma vantagem com isso daí. Só que o Brasil estaria favorecendo um grupo do qual faz parte, mas também dando as costas para o resto do mundo, para as outras potências ocidentais. Então, não sei até que ponto isso seria bom, tanto para a nossa diplomacia como para a nossa economia. E a Rússia, apesar de ser um parceiro importante, se a gente comparar as relações comerciais com os Estados Unidos ou com outros países da Europa, essa parceria com a Rússia é realmente muito tímida. Para a gente ter uma ideia, hoje o nosso principal produto exportado para a Rússia é apenas carne, que sai daqui do sul do Brasil, que quase todo ano os russos impõem algum tipo de sanções fitossanitárias, que é o jeito deles de dizer assim, você tem que comprar algo de mim, né? E geralmente esse algo é da parte militar. Só que os russos também não cumprem os acordos militares porque eles entregam bons produtos, mas com péssima qualidade. Você entende? Os produtos militares são ótimos, só que eles têm uma péssima qualidade, o sistema logístico é horrível. Então, tanto é que o Brasil comprou 12 helicópteros, mas nós só temos 6 voando aqui, porque o resto fica na Rússia enquanto os russos não cumprirem todo o contrato. Então, como eu falei antes, nós temos o que ganhar, mas também temos muito o que perder com essa situação aí. Bom, meus amigos, o tempo passa bastante rápido, agradecemos a audiência, o Mercado e Ação, todas as terças-feiras e com reprise aos sábados de manhã, está junto de você.
Obrigado.